Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo da nossa catequese. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Em Cristo, nosso Senhor. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal, então, para a gente começar a nossa catequese de hoje, eu gostaria de fazer aí um questionamento para você, tá? Se você tivesse poder, fama e dinheiro, né, que é uma coisa aí que eu acho que quase todo mundo gostaria de ter, né? Se você tivesse isso daí, né, fama, poder e dinheiro, né, o que você faria? Né? Então, pensar, né, poxa vida, se eu tivesse dinheiro para poder comprar tudo, se eu fosse famoso, né, sei lá, um cantor, um artista, um jogador de futebol, não sei, né, aí o que você gostaria de ser, né? Mas se você tivesse essas três coisas, né, como que você acha que seria a sua vida, né? Tipo assim, o que você acha que você iria fazer? E como que você acha que você iria tratar as pessoas, tá? Então, esses são os questionamentos. Então, se você tivesse poder, fama e dinheiro, como você acha que seria a sua vida? E como que você acha que você ia tratar as outras pessoas? Será que você ia continuar do mesmo jeito que você tá? Ou se você tivesse dinheiro, aí você ia ser diferente, né? Então, dá uma pausa no vídeo, né? Vai dar uma conversada com a sua família, depois a gente volta e a gente continua. Muito bem, acredito que você já deve ter voltado, né? Então, olha só, quando a gente pega essa combinação, né, poder, fama e dinheiro, né, a gente tem uma coisa assim que, no caso, poder no sentido de você poder mandar nas pessoas, de você poder controlar a maneira como as pessoas vão fazer as coisas, né? Você direcionar o que você quer que as pessoas façam, né? Então essa combinação, poder, dinheiro e fama, né? As três coisas juntas, eu diria que uma delas só já é complicado de você lidar, mas se você vem com as três juntas, né? Tem uma grande chance aí disso subir na sua cabeça, né? Ou seja, de que você acaba aí se tornando uma pessoa horrível, né? Então a gente tem alguns casos aí, no caso de celebridades, que você percebe assim que a pessoa tem poder, tem dinheiro, tem fama, mas ela ainda se mantém fiel, né? Mas tem algumas aí que cresce muito, né? A pessoa acha aí que ela tá por cima de todo mundo, né? Tem até uma frase que eles falam assim, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela, né? Então, quando você dá poder para uma pessoa, daí a pessoa começa, tipo assim, mandar, brigar com todo mundo, achar que ela é mais do que os outros, né? E tem uma coisa que eles falam que, assim, às vezes tem algumas pessoas que o que ela é diferente de como ela se mostra para as pessoas. Então, uma coisa que às vezes acontece muito, né? De repente, assim, a pessoa vê um cantor, né? Um ator, uma atriz, e, nossa, vai tudo empolgado para conversar com aquela pessoa, e você vê que a pessoa, tipo, ignora você, trata você assim, como se você fosse nada, né? E daí você fala, puxa vida, né? Mas, nossa, na novela, na televisão lá, né? Parecia ser tão legal. Eu vi na entrevista, parecia ser tão divertido. E daí, quando eu cheguei perto da pessoa lá, nossa, a pessoa não, parece que, né, não me tratou legal. Então, às vezes, acontece algumas coisas dessas, né? Então, é complicado, né? Porque, às vezes, a gente tem aí algumas pessoas que se acham superiores e se acham melhores do que os outros. Porque elas têm fama, poder e dinheiro na mão, né? A gente tem um rapaz, né, que ele é um brasileiro, e ele, tipo, o nome dele é Ryan Santos, tá? E você encontra um monte de vídeo dele aí na internet. E ele é um brasileiro, assim, que ele tem uns contatos, assim, com gente muito importante, né? E só para vocês terem uma ideia, se não me engano, na época acho que era o príncipe da Espanha, alguns jogadores de futebol, tipo assim, que jogam nos times lá da Europa, assim, sabe, uns jogadores muito famosos, né? Então ele tem contato com um monte de gente, né? Eu diria assim que, sei lá, acho que é o brasileiro aí que tem mais contato, assim, né? Tipo, no caso de rede social, essas coisas, e até mesmo você tem coisa dele chegar a encontrar aí com os caras nas festas, nas coisas, né? Então é um brasileiro, assim, que tem, né? Assim, vamos colocar, acho que todo mundo gostaria praticamente de ter os contatos que ele tem, né? E tem uma coisa, né, que eu lembro que ele falou uma vez num vídeo, né, que ele falou assim que um dos segredos dele,
né? É tratar todas as pessoas iguais, da mesma forma. Então ele falou assim que ele não trata uma pessoa diferente da outra. Então para ele, se aparece, por exemplo, vamos pegar aí o Neymar, né? Nossa, o Neymar, jogador de futebol. Ele vai tratar da mesma maneira o Neymar que ele vai tratar, por exemplo, assim, uma atendente de uma loja que ele entrou para comprar alguma coisa. Daí você fala, nossa, mas como assim? Pô, é o Neymar. Tudo bem, só que ele falou assim que ele se policiou para ele tratar todo mundo igual. Então, seja o dono de uma grande empresa, milionário, ou seja, por exemplo, assim, um mendigo na rua, ele vai tratar como uma pessoa. Então, ele trata normal todo mundo. E daí ele falou assim que isso, né, ele tratando todo mundo normal, foi uma coisa que, com o passar do tempo, ele passou a tratar todas as pessoas sempre da mesma forma, e daí quando ele chega para conversar de repente com uma pessoa aí que é importante, uma pessoa que tem poder, fama e riqueza, a pessoa percebe que é diferente, quer dizer, não tem um tratamento diferente da maneira como ele trata. E daí ele falou assim que com isso ele é verdadeiro sempre, então ele consegue ser ele sempre da mesma maneira. Vamos colocar assim, ele não puxa o saco numa pessoa porque ela é rica, né? E ele também não trata ruim uma pessoa que de repente está numa condição pior. Então ele trata todo mundo igual, tá? E eu achei assim uma dica bem bacana, né? Se a gente pegar, no caso, trazer isso daí para a nossa vida, no caso, na questão aí da igreja, eu diria assim que, por assim dizer, por mais que ele não tenha falado de Deus, né? Eu acho que assim, sei lá, a impressão que eu tenho é que quando eu olho para esse negócio, né, tipo, que Jesus fala assim, olha, se eu pudesse eu assinava embaixo, né, porque é uma coisa assim que é dessa maneira que Deus quer que a gente faça, né, quer dizer, que a gente trate todas as pessoas iguais, né, quer dizer, para Deus não tem distinção se você é rico, se você é pobre, se você é super importante ou se você é uma pessoa que trabalha no campo. Deus ama todo mundo igual. Então, da mesma maneira, eu acho que a gente também tem que tratar todo mundo igual, tá? Muito bem, já vimos uma introdução, então agora vamos aí para a nossa leitura de hoje. Então, para a leitura de hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo do 1 ao 5. Mateus 18, do 1 ao 5. Deixa eu pegar aqui. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como essa, é a mim que recebe. Esta é para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, então olha só, nesse evangelho, né, a gente viu aí que Jesus falou dessa questão, né, que a gente tem, que no caso, os discípulos estavam perguntando, quem que vai ser o maior lá no reino dos céus, né? Quer dizer, quando a gente chegar lá no céu, quem que vai ser o maior? E Jesus falou, né, que colocou uma criança ali no meio e falou, olha, vocês têm que fazer como uma criança, né? Daí você fala, nossa, então quer dizer o quê? Que tem que ficar brincando, né? Tem que, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Não é isso, né? O que Deus está falando, que é o que Jesus falou, foi que a gente tem que ter um coração como uma criança, no sentido do quê? De ser dependente, né? No caso, assim, do amor de Deus. Então, quando a gente se torna dependente do amor de Deus, quando nós nos colocamos como uma criança diante de Deus, daí Deus vai poder fazer maravilhas na nossa vida. E para ilustrar, eu fiz um desenho aqui, tá? Para a gente ter uma ideia. Então, eu diria o seguinte, ó. Tá? O que o evangelista está falando para a gente é isso daqui, ó. Então, a gente tem aqui Deus, tá? E tem eu. Então, quando eu me faço aqui, ó, pequenininho, tá? Quanto mais pequenininho eu me faço, quanto mais eu me abaixo diante da grandeza de Deus, o que acontece? Daí, Deus vem ao meu encontro. Então, olha só, quanto mais eu me faço pequenininho,
quanto mais eu me abaixo diante de Deus, mais Deus vem ao meu encontro. E por outro lado, quanto mais eu me faço grande, tá? Então aqui pequenininho, aqui eu estou me fazendo grande. Quanto mais eu quero crescer, mais eu quero subir, mais eu quero ser importante, mais Deus se afasta de mim. Tá? Então eu diria assim que isso daqui, tá, é uma coisa aí que a gente percebe muito aí quando a gente olha a questão dos santos, né? Então os santos, eles mostram muito isso daí pra gente, né? Que essa questão da gente se tornar pequenininho, né? Pegando o gancho, né, da catequese da semana passada que estava falando lá de Santa Teresinha, né? Você vê que ela sempre falava, né? Ah, meu coraçãozinho, a minha alminha, né? Então quer dizer, essa questão de você se colocar diante de Deus como pequeno, né? Quer dizer, Deus é grande, né? Nós somos pequenos diante dele. Muito bem. Nós estamos aqui no mês vocacional, né? E nesse último domingo aqui a gente vai ver a respeito do bispo Fulton Sheen, tá? Tem algumas versões que, assim, eu já vi que o nome dele, o certo é você falar Fulton Sheen, tá? Mas talvez eu fale um Sheen aqui no meio, tá? Então ele é um bispo americano, né? Que nasceu em 1895 e morreu em 1979, tá? E a gente lembrou aí do bispo Fulton Sheen por conta do mês vocacional. Lembra que no primeiro encontro, né, aqui do mês vocacional, eu mostrei para vocês aquele terço missionário, aquele terço tudo coloridinho, né? Então foi o bispo Fulton Sheen, né, que teve essa ideia. Ele foi chamado aí para cuidar das missões, ele teve essa ideia de criar um terço para você rezar aí, no caso, para cada continente, né? E a gente lembrou dele também quando nós falamos lá naqueles encontros sobre santidade, que eu contei aquela história da menina chinesa, né, que tinha morrido. Então quem contou essa história foi o bispo Fulton Sheen, tá? Bom, o lema dele, tá? Então cada bispo ele tem um lema, tá? Eu até fiquei meio curioso agora de saber qual que é o lema aqui do Dom Júlio, né? Que é o nosso bispo, tá? Então vou procurar descobrir. Mas o lema do bispo Fulton Sheen é assim: conceda que eu possa ir através da mãe. Então, se a gente for procurar entender isso daí, quer dizer, conceda que eu possa ir até você através da mãe, quer dizer, através de Maria. Então a gente percebe aí que o bispo Fulton Sheen, ele tinha uma grande devoção por Nossa Senhora, né? E no caso, lógico, pela adoração também ao Santíssimo Sacramento, né? Então a gente vê aí que quando ele foi ordenado, né, no caso aí um padre, ele falou assim que ele iria fazer todos os dias uma hora santa, quer dizer, uma hora de adoração, que para ele chamava aí de a hora do poder, né? Quer dizer, ficar ali diante de Deus, diante do Santíssimo, né? Ali adorando ao Senhor, e todo primeiro sábado, quer dizer, todo sábado, né? Ele iria fazer aí uma missa em honra a Nossa Senhora, e isso ele levou aí até o fim da vida dele. Ele escreveu muitos livros, né? Então eu estava dando uma olhada na lista aí, me parece que ele escreveu aí perto de 73 livros, é muita coisa, né? E lógico que ele ganhou aí muito dinheiro com esses livros também. Daí você fala, nossa, então quer dizer que ele era rico? Gente, a gente está falando de um bispo, né? Então, no caso, falam assim que ele tinha muito dinheiro, mas ele doou todo esse dinheiro, né? Então ele sempre, falam que ele doava muito dinheiro. Então, pelo fato de quando ele começou ali a ficar famoso, né, quando as pessoas ali, no caso, começaram a conhecer ele, tinha muitas pessoas que vinham e faziam doações, então diz que ele sempre tinha dinheiro junto com ele. Só que da mesma maneira que ele recebia dinheiro, ele também dava muito dinheiro. Então, às vezes ele diz que ele estava andando na rua, aparecia uma pessoa ali, eu não tenho dinheiro para comprar remédio para o meu filho. Ele pegava, enfiava a mão no bolso e dava o dinheiro para a pessoa, né? E daí tinha gente que falava, nossa, mas você nem conhece aquela pessoa. Daí ele falava, viu, mas o dinheiro não é meu. Deus me deu dinheiro, então estou dando dinheiro para outra pessoa, né? Ah, mas e se por acaso aquela pessoa lá estiver mentindo? Ele falou, viu, aí é problema dela com Deus, não é problema meu, né? Eu fiz a minha parte, né? Então, diz que ele sempre fazia isso. Ele teve um programa na rádio, depois ele teve um programa na televisão, tá? Que chamava aí Vale a Pena Viver, e esse programa durou 2 décadas, tá? Então aí estamos falando aí de 20 anos, né? E foi... assim, falavam que tinha em média aí 4 milhões de espectadores toda semana, então assim, era muito sucesso, né? Ele tipo assim,
Na época, né, tinha um cantor lá nos Estados Unidos que chamava Frank Sinatra, né, que era muito famoso, e assim, o Bispo Fulton Sheen disputava com o cara e geralmente ainda ganhava o primeiro lugar, né? Então assim, o programa dele tinha uma grande audiência lá nos Estados Unidos. E ele tem o título aí de o maior comunicador do século XX, tá? Então assim, você vê que ele foi muito importante lá, né? Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar alguns vídeos dele aí bem interessante, tá? Assim, tem bastante material dele. E uma vez, né, deram um prêmio para ele, se eu não me engano, acho que foi um Emmy, né? Mas ele pegou e falou assim que na verdade Mateus, Marcos, Lucas e João eram os grandes responsáveis pelo sucesso dele. Quer dizer, ele está falando aí do Evangelho, né? Bom, em 1966 ele foi tirado de Nova York e foi mandado para um outro lugar lá chamado Rochester, tá? Lá nos Estados Unidos. Daí nesse outro lugar ele ficou aí por 3 anos e depois ele renunciou, então ele deixou de ser bispo. Mas daí no caso o Papa pegou e colocou no caso ele como, quer dizer, ele renunciou ali, né, a ser bispo ali de Rochester, e daí o Papa nomeou ele aí como bispo titular de Newport, que no caso seria, a explicação que eu vi é assim, tem algumas, por assim dizer, algumas dioceses que às vezes elas deixam de existir, mas a igreja ainda mantém o título. Então quando você precisa de repente dar um título para alguém, você pega e dá o título para aquela pessoa, tá? Então no caso aí o Papa pegou e deu para ele o título de bispo de Newport, quer dizer, era um lugar lá no país de Gales, tá? Que não existia mais a diocese, mas aí com esse título, tá? Ele poderia continuar sendo bispo e continuar fazendo as coisas que ele queria, tá? Bom, a gente percebe, né, que em 1979 o Papa João Paulo II foi lá para Nova York, abraçou o Bispo Fulton Sheen e falou assim, olha, você tem escrito e falado muito bem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso foi no mês de outubro, e daí no mês de dezembro o Bispo Fulton Sheen faleceu, né? E, lógico, né, eu acho que já falei isso daqui em algum dos outros encontros, ele morreu diante do Santíssimo, né? Então, assim, você vê que olha que morte bonita, né? O fato dele ter, no caso, ido para Newport, daí você fala, nossa, mas que estranho, porque ele foi para Newport, ficou 3 anos e ele renunciou, né? Mas se você olha para a vida desse cara aqui, você fala, meu, ele foi, assim, um grande comunicador, converteu muitas pessoas, né? Falava, assim, que ele era muito bom para falar, as pessoas ouviam ele, as pessoas, assim, queriam se converter. Então, assim, você fala, por que aconteceu lá em Rochester, né? Então, assim, se eu não me engano, parece que teve uma desavença dele com um cardeal, tá? Então, assim, a gente tem diácono, padre, bispo, e o bispo, no caso, seria aí o grau máximo do sacramento da ordem. Mas daí depois a gente tem uma coisa que é cardeal, que é um título, tá? No caso aí que o bispo recebe a mais, tá? E daí ele teve uma desavença com o cardeal e, assim, nessa desavença, né, eles acabaram indo parar na frente do Papa. O Papa deu razão para o Bispo Fulton Sheen, mas o cardeal depois, assim, ficou ali com raiva dele e acabou depois jogando ele para Rochester, que era um lugar ali que tinha muitos escândalos, tinha muitos problemas, então, por assim dizer, ele não aguentou trabalhar lá nesse lugar, tá? Mas a gente vê, assim, né, que aquela questão do Bispo Fulton Sheen ter tido 1 hora de adoração diária, né, e toda semana aí, quer dizer, essa missa em honra a Nossa Senhora, né, no caso todos os sábados, isso daí foi o que levou, por assim dizer, o trabalho dele, né, e a gente vê que, eu diria assim que, pensa por um lado, ele era bispo de Nova York, lá em Nova York ele tinha um programa de televisão, ele era famoso, quer dizer, tinha um monte de coisa, e de repente, por essa desavença, o cardeal tira ele daqui e joga ele em outro lugar, que daí ele não tem mais nada, né? Por assim dizer, ele perdeu o poder, perdeu a fama, né? E daí a gente poderia dizer assim, e de certa forma até perdeu dinheiro também, né? E daí a gente poderia dizer, nossa, e daí, né? O que aconteceu? Só que a gente tem que entender, eu diria assim que tudo para Deus tem um tempo. Então eu diria assim que o fato dele ter, de repente, perdido o programa, né? Ter ido para um outro lugar com um monte de problemas, né? De certa forma foi Deus
preparando ele, né, digamos assim, para que ele se santificasse, né? A gente tem hoje o bispo Fulton Sheen, ele está num processo aí para se tornar santo, né? Na verdade, assim, ainda está no primeiro passo, que é para ele se tornar um beato, né? Mas a gente percebe assim, né, que eu diria que é como se Deus assim olhasse para ele e falasse: olha, o que eu precisava de você anunciando a minha palavra, você já anunciou. Porque se a gente for ver os programas dele, você pode assistir ainda. Se a gente for ver, tem um monte de livro dele que ainda continua sendo publicado. Então, quer dizer, a mensagem que ele falou lá atrás, né, que a gente está falando aí de 1980, né, para mais para trás ainda está vivo até hoje. Então, quer dizer, ainda está produzindo frutos, né? Então, eu diria assim que é como se Deus tivesse olhado para ele e falando assim: olha, o que você precisava fazer para mim, você já fez. Agora eu quero que você venha perto de mim. Então, agora é o momento de você ficar junto de mim, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe assim, imagine, por exemplo, você tinha tudo num lugar e, de repente, tiram aquilo de você e jogam você no outro. Então, assim, o quanto que ele deve ter sofrido, mas ao mesmo tempo, assim, lembra daquele negócio que eu falei, né? Da questão de se fazer pequeno, né? Que é isso que Deus quer. Se faça pequeno, né? Se abaixe, né? Porque daí eu vou vir ao seu encontro, né? Então eu diria assim que eu não estou falando assim que o bispo Fulton Sheen, nossa, que ele cresceu, que ele achou assim que, nossa, eu sou o melhor do mundo. Não é isso, né? Tanto que tem um livro que ele escreveu, que é uma biografia dele, e ele falou assim que quando ele foi ordenado bispo, ele sentiu ali um pouquinho de orgulho, mas daí ele falou assim que depois ele já percebeu isso daí logo, e ele começou a trabalhar, né? E a gente vê assim que, no caso, ele foi um grande homem, né? Um grande bispo. Bom, eu comprei 2 livros dele, né? No caso, para preparar a catequese. Daí eu vou mostrar os livros para vocês, tá? E vou ler um trechinho aí de cada livro. Eu comprei 2 livros, então um é esse daqui, que eu, assim, gente, eu comprei na verdade me chamou a atenção o título, não sei porquê, tá? Mas eu acabei comprando. E o outro, eu falei assim, vou comprar mais um, só que daí porque eu achei assim que um dos livros que eu comprei, eu achei que ia ser só de oração. E daí eu comprei um outro livro para ver, por assim dizer, um pouco do pensamento dele, né? E daí, como esse outro livro ele veio de sebo, né? Então, assim, é um livro mais velhinho. Então, esse daqui é um livro que eu comprei, tá? Orações em Tempo de Guerra, tá? Como falei, chamou minha atenção, não sei porquê, tá? Mas eu acabei comprando. E é um livro, assim, bem fininho, tá? E é um livro aqui novo, tá? E esse outro livro aqui, né? Que é esse daqui, ó. O Mistério do Amor, tá? Que é dele também. É um livro daí já mais velhinho, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, é de 1957 a edição desse livro aqui. Então ele tem esse livrinho aqui, tem 63 anos, tá? É bem velhinho, tá? Bom, vamos lá. Eu vou pegar e ler um pouquinho para vocês aqui, tá? Pra gente ver. Esse livro aqui, tá? Que é o Orações em Tempo de Guerra, tá? Que é esse livrinho aqui. Eu achei que no caso ele seria um livro aí só de oração, mas na verdade, quando você pega o comecinho do livro, ele tem aí por assim dizer, ele é um livro fininho, tá? Então acho que vai ser uma leitura bem rápida, né? Na verdade eu dei uma folheada nele e ele, pelo que eu percebi, assim, ele tem algumas coisas, quer dizer, é como se o bispo, por assim dizer, ele estivesse explicando algumas coisinhas, tá? De uma maneira, assim, bem simples, bem fácil. E daí depois ele vai apresentando ali algumas orações, e daí, por assim dizer, da metade do livro para o final, daí sim ele dá algumas orações. E no caso, aí ele direciona aí para esses tempos de guerra, tá? Então, se eu não me engano, parece que quando foi feito esse livro aqui, estava ali na época da Segunda Guerra Mundial, tá? Se eu não me engano, parece que foi, acho que ali em 1943, né? Então, estava na época de guerra, então assim, ele foi, por assim dizer, muito inspirado, né, por Deus aí para estar escrevendo esse livro, quer dizer, estava tendo guerra, então vou fazer um livro, Orações em Tempos de Guerra, né? Então, vou pegar aí algumas coisas para a gente ver aí a respeito do livro. Só um minutinho. Ó.
Então, olha só. Ensina-nos, Senhor amado, como servir a Ti conforme mereces ser servido e a dar e não calcular o custo, a lutar e não atentar às feridas, a labutar, ou seja, trabalhar e não buscar o descanso, a ir à lida e não exigir recompensa alguma, exceto a de saber que fazemos a Tua vontade através do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa daqui é uma oração de Santo Inácio de Loyola, né? Daí uma frase aqui do Bispo Fulton Sheen: na guerra, tudo o que é inimigo pode fazer é atacar o meu corpo. Então, na guerra, tudo o que é inimigo pode fazer é atacar o meu corpo. Acaso tenho medo quando o inimigo ataca a minha alma? Então, olha a reflexão que ele está fazendo. Quer dizer, no momento da guerra, você fica com medo de tudo. Quer dizer, tudo pode atacar você, né? Pode atacar o seu corpo. Mas e aquilo que pode atacar a minha alma? Né? Então, olha aí a reflexão que ele deu, né? Deixa eu pegar uma outra aqui que eu achei bem interessante também. Você jamais passaria por um amigo sem cumprimentá-lo. Nunca passe por Nosso Senhor na Eucaristia sem fazer uma prece. Você e eu temos a oportunidade de conhecer o juiz, aqui no caso ele está falando de Jesus, né, antes do nosso dia decisivo. E essa amizade pode nos ajudar em grande medida na hora do nosso julgamento. Então, olha que bonito, né? Então, ele está falando assim que nessa parte aqui, ele está falando a respeito da parte da Eucaristia, tá? Então ele tem aí algumas divisões aí no livro. E teve umas que eu vi aqui, que ele falou a respeito de Nossa Senhora, que eu achei muito legal também, né? Lembrando aí que o Bispo Fulton Sheen, o tema dele, no caso lá, quer dizer, permita que eu chegue a você através aí da mãe. Então, ele fala assim, ó. O que você pensaria de alguém que dissesse ser seu amigo, mas nunca tivesse conversado com a sua mãe? É isso que Nosso Senhor pensa daqueles que não têm veneração pela Virgem Mãe. Olha que legal, né? E tem uma outra que ele fala assim, eu acho que vocês já devem ter ouvido essa historinha, né? Mas ele fala, ó, é parte da tradição cristã a ideia de que um devoto, aqui ele está falando de Nossa Senhora, jamais estará perdido. Uma história conta que certo dia, enquanto Nosso Senhor, quer dizer, enquanto Jesus caminhava pelas cortes do céu, quer dizer, Jesus está andando lá no céu, ele teria visto algumas almas que pareciam ter ganhado o céu com relativa facilidade. Quer dizer, pô, mas foi fácil dessa turma entrar aqui no céu, né? O que aconteceu? E daí ele pegou, né? Falou para São Pedro, né? Pedro, perguntou ele, como foi que essas almas conquistaram a vinda ao meu reino? E Pedro respondeu, não foi minha culpa, Senhor. Toda vez que eu fecho uma porta, a sua mãe abre uma janela. É bem bonitinho. Deixa eu ver aqui. E daí tem uma outra aqui que eu peguei, também do livrinho aqui, na página 120. Espera só um minutinho. Acho que é mais no final. Aqui daí no caso é uma frase do próprio Bispo Fulton Sheen mesmo, então olha só que legal. Eu imploro a Cristo todos os dias que me mantenha psicologicamente forte, mentalmente alerta, para que eu possa pregar o seu evangelho e proclamar a sua cruz e a sua ressurreição. Sinto-me tão alegre fazendo isso, que às vezes eu penso que quando eu estiver no céu com Nosso Senhor, tirarei alguns dias de férias e pedirei a Ele para voltar à Terra por alguns dias e trabalhar mais um pouquinho. Olha que legal, né? Bom, então esse daqui é o livrinho que eu comprei, tá? Como eu falei, ainda não li o livro inteiro, então eu só dei uma folheada. E daí a gente tem um outro livrinho que eu comprei, que é esse daqui, que é o Mistério do Amor, tá? Pelo que eu estava vendo no índice, ele fala assim a respeito do amor aí entre marido e mulher, fala a respeito aí do amor de Deus, né, do amor dos filhos também. Só que daí teve uma coisa que eu acabei descobrindo quando eu comecei a folhear o livro, gente, é que assim,
que a impressão que eu tenho é que apesar desse livro ser um livro velho, ele nunca foi lido, por causa disso daqui, ó, tá vendo? As folhas estão grudadas. Então, isso assim, você tem no livro inteiro, tá? Então tem um monte de parte desse jeito que você vai ver e assim as folhas estão grudadas. Então quer dizer, apesar de ter sido um livro velhinho que eu comprei, né? Eu acho que a pessoa acabou não lendo. E diga-se de passagem, se eu comprasse um livro desse jeito, né? Eu iria chegar, no caso, na livraria e ia falar, viu, ó, devolve, troca o livro para mim, porque não dá para ler o livro desse jeito, né? Quer dizer, não tem como você ler o livro grudado, a não ser que você pegue uma faca e fique rasgando, né? Mas assim, vai estragar o livro. Então o que eu vou ter que fazer para ler esse livro, né? Eu vou ter que ler, como eu trabalho numa gráfica, eu vou ter que levar lá, pedir para eles cortarem, né, uma parte aqui do livro para mim, para poder ler, né? E porque assim, não adianta nada ter um livro e você não conseguir ler. E daí quando eu tava pensando nisso daí, eu falei, nossa, né, que dó, puxa vida, né, a pessoa nunca conseguiu ler o livro, né? Só que daí eu fiquei pensando numa coisa também, né? Da mesma maneira, né, será que a gente não tem um livro na casa da gente, que às vezes a gente também não lê, que de repente fica abandonado, esquecido, né? Não sei. Será que a gente não tem de repente algum objeto, né? Que aí eu estou me referindo ao terço, que também de repente nunca foi tocado, nunca foi rezado, né? Então assim, acho que fica aí também uma reflexão para a gente, né? Bom, a respeito do... acho que só, se eu não me engano, deixa eu só dar uma pausa um minutinho. Voltando. Então, olha só para dizer que eu não falei nada do livro, né? Eu tenho aqui, no finalzinho dele, tem uma folha aqui que tá meio solta, tá? E daí eu vi uma frase aqui que eu achei interessante. No céu não haverá fé, pois estaremos vendo. Não haverá esperança, pois já a possuiremos. Mas o amor existirá sempre. Deus é amor. Tá? Então, assim, eu acho que vai ser um livro bem interessante a leitura. Muito bem, gente, chegamos aí ao nosso agir, né? O que a gente vai fazer essa semana, tá? E daí, assim, quando eu estava preparando os encontros, né, aproveitando esse gancho aí de que o Bispo Fulton Sheen foi um grande comunicador, eu diria que o nosso agir dessa semana é comuniquem o amor. De que forma? Então, hoje em dia a gente tem aí as redes sociais, tá? Então eu quero que vocês façam aí uma imagem, um desenho, se quiser bater uma foto da família, pegar aí uma frase de um santo, ou se vocês quiserem montar uma arte, se eu quiser pegar e escrever um desenho no caderno e bater uma foto e partilhar nas redes sociais, aí fiquem à vontade. Eu não quero que vocês peguem uma coisa pronta, eu quero que vocês criem, tá? Então aí, como eu falei, usem a criatividade, pode usar no computador, pode usar no celular, ou vocês podem, de repente, como eu falei, fazer um desenho, bater uma foto, tá? Pode ser aí o que vocês quiserem, tá? Foto de flor, foto de repente de uma imagem de santo, aí tanto faz, tá? Fica a critério, tá? E peguem aí uma frase de um santo, tá? Que vocês acham interessante, tá? Se quiserem aí, fica como sugestão do Bispo Fulton Sheen, tem bastante frases dele bem interessante. Pra gente encerrar a nossa catequese de hoje, eu vou pegar uma oração desse livrinho aqui, tá? Então a gente não vai fazer música hoje, mas tem uma oração aqui que eu achei muito interessante, tá? Que é a oração de um soldado da França, tá? Então lembrando assim que como esse livro aqui é Orações em Tempo de Guerra, tá? Então tem uma oração aqui que eu achei muito bonita. A vida militar torna-se mais fácil se aceitarmos as suas provações em união com os sofrimentos de nosso Senhor, como fez o grande soldado Joyce Kilmer. E daí ele pega e dá aí as orações. Então tem assim, ó, oração de um soldado na França. Sob o peso do meu fardo, minhas costas são escombros. Sê mais leve, ó Cruz Santa, sobre os meus ombros. Marcho sobre pés, sentindo dor e queimação. Pisa, santo pé, sobre o meu coração. Homens gritam comigo, dando ordens de toda a classe. Flagelaram as tuas costas, açoitaram a tua face. Não posso levar as mãos ao rosto e do suor que escorre, meus olhos livrar. Como pode minha alma as agonias do teu santo suor olvidar, quer dizer, esquecer? Por minha causa, Senhor, tu sofreste muito mais que os que ficaram na terra e os que deixaram o cais,
concedam-me agora o dom de devolver-te a milésima parte do meu presente. Amém. Muito bem, então, esse foi o encontro dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê, se Deus quiser, na semana que vem. Então, estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.